Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel. Já é a promessa do Espírito Santo na nova aliança. E, ao mesmo tempo, nós encerramos a aliança, a nova aliança, e, ao mesmo tempo, já é uma introdução ao estudo sobre o Espírito Santo. Não há como entender ou vivenciar a nova aliança sem a perspectiva do Espírito Santo. É por isso que se encerra a nova aliança de uma maneira, digamos assim, abreviada, né? Porque há muito mais na Escritura, e se inicia o estudo sobre o Espírito Santo. Ezequiel 36, 20 a 27. É o texto que nós vamos pegar como base hoje. 20 a 27. O texto diz assim: Quando chegar as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergerei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vamos orar, né? Jesus, muito obrigada por este momento, pela tua palavra. Nos ajuda na compreensão. E Espírito Santo de Deus, aplica no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de ti, no teu nome. Amém. Aqui temos o texto. Semana passada nós demos uma pincelada na nova aliança. E nós encerramos o estudo falando sobre o novo êxodo, que é citado no livro de Isaías, que seria perdão de pecados, no segundo momento. Primeiro vem Ciro, traz o povo de volta para a terra, no Império Medo-Persa. Depois tem o servo do Senhor. E o servo do Senhor, que é o Messias, o rei de Israel, Jesus Cristo, ele proporciona perdão de pecados e reconciliação. Para constatar isso e fazer a ligação com o Novo Testamento, nós falamos sobre João capítulo 1, versículos 29 e 36, quando João Batista fala a respeito de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Lucas 22, 20, por ocasião da ceia, Lucas fala claramente e cita que a ceia do Senhor é o memorial da nova aliança, quando o Senhor Jesus estava reinterpretando a Páscoa judaica. Ele era o Cordeiro de Deus, o seu sangue é que seria derramado. Isaías 53, 10 a 12, tanto no versículo 10 como no versículo 12,
uma profecia messiânica, é dito que o sangue será derramado em favor de muitos. E Jesus citou isso durante o momento que ele estava reinterpretando a Páscoa judaica e implantando a ceia do Senhor. Ele disse que era pelo perdão dos pecados o seu sangue em favor de muitos. Até aqui tudo bem, né? É interessante observar, nós já falamos sobre isso, que na despedida de Jesus, no Novo Testamento, ele promete o Espírito Santo. Ele diz em João 14 que não vai deixar os discípulos órfãos, porque a nova aliança trata do Espírito Santo. Então Jesus, quando vem, ele que é o Cordeiro Pascual, né, o melhor sacrifício, o superior sacrifício, ele promete que vai mandar o Espírito Santo. João 14, (18 a 20), diz o seguinte: não deixarei que vocês fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais. No entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Ele está no Pai, os discípulos estavam nele e ele estava com eles. No versículo 26 é dito o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Ensinará todas as coisas. No capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em Jesus. Da justiça, porque Jesus ia voltar para o Pai. A justiça de Deus tinha sido executada nele. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Por causa da ressurreição de Cristo, ele venceu a morte. Amém? Até aqui nós estudamos isso. No versículo 13 diz: porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer, que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. É impossível o vivenciar cristão, participar da nova aliança sem a presença do Espírito Santo. Eu acho que esses textos, Jesus anunciando a sua partida e falando sobre o Espírito Santo, a gente precisa entender que se a gente olhar o cânon sagrado, toda a Bíblia, os apóstolos vão deixar isso muito claro no Novo Testamento. A era do pecado, os estudiosos chamam de a era perversa. Quando chega na nova aliança, a era perversa porque era do pecado. Quando chega na nova aliança, há um corte. A presença de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E nesse corte, agora se chama era vindoura. Ter o Espírito Santo é participar das bênçãos
da era vindoura. É porque nós vivemos numa intercessão. Nós vivemos na era do pecado, porque nem todos se converteram e nem todas as coisas foram resolvidas ainda. Então, de um modo geral, no âmbito terreno, a gente vive na era do pecado. Apesar de termos sido tirados do mundo do pecado. Mas já desfrutamos do Espírito Santo que participa e que é da era vindoura. É o escató, isso já é escatologia. Isso é por causa disso, e precisa ficar muito claro, que a igreja do Senhor na nova aliança, ela não é mista como era na antiga, em que pessoas poderiam ser circuncidadas, participar do pacto da nova aliança, desfrutar daqueles privilégios quando eles estavam em obediência a Deus e não serem crentes. Eu citei Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa, Ismael não. E Ismael era circuncidado. Porque é no corpo o sinal. Na nova aliança é no interior, no coração. Só é a igreja quem tem o Espírito. Isso precisa ficar claro. E o nosso desejo é que todos tenham o Espírito. É por isso que a gente prega a palavra de Deus. Para que as pessoas acordem. Para que ao ouvir, o Espírito haja e habite. Essa compreensão. Vamos ver os contextos. Voltar um pouco no tempo para entender a necessidade da presença do próprio Deus, o Espírito, no nosso meio, eficazmente operando, recriando os participantes da nova aliança. Eu vou lhe dizer novamente. A gente vai voltar um pouquinho nos contextos. O Senhor nos ajude. E nós vamos entender a necessidade do Espírito atuando nos nossos dias na nova aliança. Operando, criando e recriando os participantes da nova aliança. Não é algo que é feito na carne. É Deus que faz. E isso a gente fala e fala novamente. Mas a gente cobra como se a pessoa tivesse que fazer. Ela precisa ouvir. E nós precisamos falar e orar. Essa questão. Jeremias 31 foi o texto que nós estudamos. Faltou um bocadinho, né? Na semana passada. Vamos ver o contexto da promessa do Espírito. 33 e 34 diz o seguinte. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e os dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, eu vou fazer um parêntese aqui. Ele estava sempre trazendo à memória os pecados dele. Ele não fica esmiuçando como algumas pessoas fazem, mas ele faz referência aos pecados dele. Para ele manter a humildade e não esquecer quem ele era. Então, tem que saber como fazer. Não é só esquecer e jogar para trás, não. Você tem que lembrar e estar sendo policiano. Porque a gente ainda vive nessa intercessão. Na era perversa, embora desfrutando já de privilégios da era vindoura. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas o Senhor Jesus perdoa. O Senhor Jesus perdoa. Também preciso fazer outro parêntese. O rei Davi, ele pecou gravemente e ali era pena de morte. Entendeu? O pecado do rei Davi.
aquele da aliança davídica, do reino eterno, era pecado para a morte. Ele foi perdoado. O profeta Natan disse, o Senhor perdoou o seu pecado. Mas ele ficou com comprometimento. Ele perdeu a autoridade em várias áreas da vida dele por conta do que ele fez. É só ler a história de Davi. Há o comprometimento. Entendeu? Então não vale a pena essa questão. Mas na nova aliança, nós temos um privilégio. A gente colocou duas coisas muito sérias. Porque a gente vive nessa intercessão. Na nova aliança, nós temos o Espírito. E Jeremias diz que o Senhor vai imprimir as leis. E a aliança vai estar com o seu povo. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E não precisará cada um ensinar o seu próximo. Porque nem cada um dizer ao seu irmão, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão. Irmãos, na antiga aliança, eles já sabiam a lei decorada. Eles ensinavam continuamente. O que Jeremias está falando aqui, profetizando para o futuro, que vai se cumprir logo após a ascensão de Jesus. Jesus mesmo sopra sobre os discípulos após a ressurreição. O que vai se cumprir é a presença do Espírito, é o novo coração. O novo coração. É disso que está falando. Porque em João 14, 26, nós lemos agora há pouco, diz que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Então, a sensibilidade, o Espírito de Deus fala e você obedece. Essa questão. Jeremias 31, 35 a 37 diz o seguinte, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixam a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. O que é que Jeremias está fazendo aqui? Deus está fazendo e o profeta está se referindo. Ele está trazendo à memória as leis fixas que foram estabelecidas na criação. No primeiro momento. Ele está trazendo à memória que a aliança com a criação, o propósito de Deus está de pé. Assim como Deus lançou aquelas leis físicas e estabeleceu, e elas não podem ser mudadas, a não ser que Ele queira e faça algo novo. Também a aliança que Ele vai fazer é eterna. É isso que Ele está dizendo. Ele está reiterando e utilizando figuras da criação, da aliança da criação. Em 33, 20 e 21, em Jeremias, diz o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine em seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, os meus ministros. Quando a gente vai lendo de carreirinha, ele faz menção, após citar a nova aliança, que ele vai citar lá em 31, principalmente, de uma maneira bem clara, ele faz menção da aliança com Davi. E ele diz que
Assim como as pessoas não podem mexer nas leis do dia e da noite, porque Deus estabeleceu, também não vão mexer na aliança com Davi. O Messias virá. O filho de Davi virá. E também a aliança com os seus sacerdotes, os ministros. Davi era um homem que compunha salmos, rei de Israel, e compunha salmos. Está fazendo aliança com os levitas, aqueles que conduziam o povo na adoração, mantendo o povo prostrado diante do Senhor, e ao mesmo tempo ele está reiterando a aliança com Davi. A manutenção do culto até que o Messias chegue, o filho de Davi. Esse é o ambiente. Então, irmãos, a gente percebe claramente que a nova aliança, que está sendo profetizada em Jeremias 31, ela é perene, ela é duradoura e ela é permanente. É uma aliança eterna. Nos versículos, capítulo 31, versículos 38 a 40, vai citar lugares que vão ser habitados quando todas as coisas acontecerem e estiver tudo concretizado. Nós já estamos desfrutando de algumas coisas. Diz assim: eis que vem dias do Senhor em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordão de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Sedom, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Assim como o Éden era o lugar da presença de Deus, neste tempo, no escatom, quando as coisas acontecerem, Jerusalém é o novo Éden. E será alargada as suas fronteiras. E nós já vimos a questão dos gentios, que havia sido prometido na aliança abraâmica. Os gentios entraram. Porque na aliança abraâmica, todo circuncidado fazia parte do povo de Deus. Mas na nova aliança, só os que têm o Espírito. Mas os gentios são convidados. Porque na abraâmica diz que em ti serão benditas todas as nações da terra, através do Messias. E nós estamos aqui, graças a Deus. Amém, queridos? Se a gente for percorrer o fio de ouro, nós temos aliança com Noé, com Adão, com Noé, com Abraão, com Israel, a família de Abraão, com Davi. Irmão, todos falharam. A aliança é um acordo, é um relacionamento íntimo. Todas as partes têm obrigação. O ser humano não cumpriu a sua parte em nenhuma dessas alianças. O parceiro humano. Então, em Ezequiel 36, agora vamos para o nosso texto. Ezequiel 36, 20 a 23. Vai dizer o seguinte: quando chegarem as nações para onde foram, eles foram enviados para o cativeiro, eles não cumpriram a aliança mosaica. Quando chegarem as nações para onde forem, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: este é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra dele. Mas eu trarei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Ó casa de Israel, eu faço isso por causa do meu nome, do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas.
as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Deus ia manter o seu lado na aliança, ia trazê-los de volta. E é previsto na nova aliança, essa que nós estamos estudando, a presença do Espírito Santo. É por isso que estamos encerrando as alianças e entrando, dando introdução no Espírito. Porque o povo, o parceiro humano, falhou de todas as maneiras, é indigno. Então Deus vai fazer por zelar o seu próprio nome. Às vezes a gente fica medindo a santidade um dos outros. E se acha que um não é tão santo quanto deveria, a gente torce a cara. Infelizmente a gente vê isso muito. E a gente faz isso. Eu imagino Deus dizendo assim, quem é você para olhar assim para o servo alheio? Essa é a questão. Se isso fosse observado, certamente muitos conflitos não seriam iniciados, nem perdurariam. Mas é assim. Então o pecado, o cativeiro, profanar o nome do Senhor. Mas tem o agir de Deus. Ele diz, quando eu manifestar a minha santidade diante das nações. No versículo 23. Porque Deus tinha prometido a Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Nós vimos no Êxodo, na aula passada, no momento anterior, o libertador Ciro não era simplesmente trazer para a terra. Eles iam voltar para a terra, era deles o Senhor tinha dado. Mas precisava também do servo do Senhor, Jesus Cristo. E nós vemos isso em Isaías 53, Lucas 22, 20, apontando para a nova aliança. Em João, capítulo 1, João Batista, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que passa. Olha, o Cordeiro Pascal agora é uma pessoa, não é mais um carneiro, um boi, um bode, é uma pessoa. Olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas conexões. Em terceiro lugar, primeiro lugar, a gente relembrou para entender o contexto. Segundo lugar, a gente viu que o parceiro humano não consegue. A necessidade de fazer algo novo. Não é que o Espírito Santo não agisse no Antigo Testamento. Age. Mas não é da mesma forma. Agora é muito mais... Não é nem eficácia, é mais presente. Não é em alguns, em todos. Aqueles que pertencem à aliança do Senhor. Percebendo o papel do Espírito. Irmãos, o Espírito é aquele que produz vida. É por isso que faz parte da nova aliança. Reviveu. O livro de Efésios diz que antes nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente. Então, para se aperceber das coisas espirituais, para arrepender-se, estar na igreja, alimentar, é preciso de vida. É o Espírito quem dá, sempre quem deu. Esse é o ministério do Espírito. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali, irmão, já tinha terra, já tinha águas, não estava organizado. Mas a matéria-prima para criar, depois Deus vai mandar separar a terra das águas e vai nomeando. Já tinha água, porque diz que ele separou os firmamentos, as águas de cima e as águas de baixo. Antes de haver essa ordem, o Espírito de Deus está como uma pomba. A ideia é essa, pairando sobre essa... Como quem diz assim, eu estou pronto para gerar vida. É só a palavra. É o Espírito que organiza quem gera vida. Em Gênesis capítulo 8, eu citei a aliança da criação. Um detalhe lá. Em Gênesis capítulo 8, a aliança com Noé, quando as águas do dilúvio baixaram, o que foi que Noé mandou para ver se já havia vida? Uma pomba. Gênesis capítulo 8, versículos 8 a 12. Nós não precisamos ler, mas os irmãos sabem. E se quiser pode olhar em casa.
uma pomba. E ela foi, voltou. Uma hora ela traz um galhozinho. A vida está brotando. É o Espírito que está agindo. Quando o anjo visitou Maria para falar sobre o Messias que viria, o anjo disse que a sombra do Espírito Santo ia repousar sobre o ventre de Maria. O que é que tem no nosso ventre? Quando a mulher vai ter um filho, a bolsa estoura. O que é que sai? Água. O Espírito repousou sobre as águas do ventre de Maria. E gerou um filho que já existia. Está vendo a importância da compreensão bíblica? Lá, quando o Espírito gera vida, em Gênesis, a matéria-prima já está lá, Deus já tinha feito. Jesus já existia. Ele era, sempre foi. Apenas ele veio habitar no corpo de Maria. Irmão, você não tem vida espiritual se não tiver o Espírito Santo. Essa compreensão. A igreja precisa. Nós temos um privilégio que nem todos têm. Com toda a nossa humildade e pequenez, a gente estuda a palavra com um certo cuidado que nem todo mundo faz. Falta de oportunidade, sei lá, né? Deixa para lá. Que todos busquem o Senhor. Mas, irmãos, essa palavra que a gente estuda e labuta para chegar e trazer aqui, e que os irmãos gostam de ouvir, vez por outra a gente vê alguém, eu estou satisfeita porque eu aprendi isso. Irmãos, não funciona se o Espírito Santo não estiver. Você chega e mete o dedo na cara da pessoa, não funciona se o Espírito não for. Entenda isso. Eu até acredito, de certa forma, que é para Deus nos humilhar. A gente tem um cangotezinho muito alto. Quando você tiver com um cangotezinho muito alto, pense nisso. Nada é se o Espírito não estiver lá. Nós vemos na Bíblia Sagrada também que o Espírito capacita. Em Números capítulo 11, versículos 16 e 17, nós não vamos ler, mas eu vou dizer. Moisés estava cansado de lidar com aquele povo. O povo teimoso e incrédulo. Aí ele disse para Deus que não vai aguentar não. Que o Senhor ajude ele. Aí Deus diz que vai tirar do Espírito, o 16. Deus manda trazer a tenda, 17. E eu porei, olha aqui, ó. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Deus escolheu, diz que Moisés levasse certas pessoas e ele ia capacitá-las com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem escolhe líderes e capacita. Quando eles foram construir o tabernáculo, precisava de artistas, artesanato, fundir elementos, ouro, prata, bronze. Precisava de gente com muito talento. Êxodo 31:4 diz que o Senhor escolheu Bezalel, a Oliabe e enchê-los do espírito de sabedoria para fazer. Essa questão. Elaborar desenhos. É o espírito. Até na graça comum. A inteligência, as pessoas acham que são muito porque são inteligentes. É o Espírito quem dá, até na graça comum. É o Espírito. Irmão, nós não somos nada. Se não for o Espírito. Não é, essa é a verdade. A gente opina e faz bobagem de besta. Mas nós não somos nada. É só para ter prejuízo.
Em Jesus, olha, irmãos, em Jesus. Não é possível que a gente não se disponha a buscar o Espírito Santo. Em Jesus. João capítulo 1, versículo 32 a 34. Diz assim o texto sagrado. E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Na hora do batismo, nas águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Atos, capítulo 10. Versículos 37 a 39. Diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Não é a gente que é bom, não é a gente que tem poder, não é a gente que faz. Nem Jesus. Isso é um mistério. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Tem um momento que João diz que ele foi ungido em sua plenitude. Eliseu sabia da importância da unção com o Espírito Santo. Eliseu sabia. Aí ele pede a Elias: olha, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Aí os irmãos não observam o texto, aí dizem assim: Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Tu já pensou 2 vezes Deus em ti? Não dá. É a porção dobrada do Espírito de Deus que habitava em Elias, que Eliseu queria. E é tanto que ele fez o dobro de milagres que Elias fez, para mostrar que se cumpriu. Então é a porção que habitava sobre Elias, na sua graça. Está vendo a graça agindo no Antigo Testamento? Na sua graça, Deus repousou, Deus permitiu que repousasse sobre o sucessor de Elias, Eliseu. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Não é só decorar algumas coisas que a gente diz aqui na Bíblia, não. Essa é a questão. O poder do Espírito Santo. Hebreus capítulo 9. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Quem capacitou Jesus para suportar aquele sofrimento e padecer na cruz foi o Espírito eterno. Quem nos capacita para passar pelas lutas e olhar para certas coisas é o Espírito Santo. A gente se exaspera porque tem horas que parece que a gente não percebe que tem o Espírito Santo. A gente se mete muito na vida do outro porque a gente não percebe essa questão da alimentação humana. A gente acha que é o braço. Não, é o agir do Espírito naquela hora. Todo ser humano é limitado. Se você entender isso,
Você vai ficar mais calada. Eu vou ficar mais calada. Vai falar menos, opinar menos. Nada é. Você imagine só um roupão cheio de ar. Aí o abucha. Pronto, você é aquele roupão. Se não tiver o Espírito. Nada é. A gente se espanta, né, irmão? O Espírito pousou nas águas do ventre de Maria para que ela gerasse o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, o Filho de Davi. O Espírito encheu a Cristo, João diz no Evangelho, na sua plenitude. Pousou sobre ele na hora do batismo. E o capacitou para passar pela cruz. Efésios capítulo 1. Versículos 18 a 20. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito. E esse poder que deu vida, aquele corpo, Jesus morreu. Então, em algum momento, aquele corpo ficou sem vida. Que o Espírito exerceu no corpo de Jesus para ele ressuscitar e está à disposição da igreja. Por que que o elemento humano, o parceiro humano, não cumpriu nenhuma das alianças? Porque ele estava em Adão. Agora, na nova aliança, está em Cristo. Cristo tem a plenitude do Espírito e enviou para os seus. Nós temos só que buscar e ouvir a voz do Espírito. Esvaziar-se de si. Tem horas que ninguém aguenta. A pressão. Mas é o Espírito quem vivifica. Aí você olha assim, fulano estava assim ontem, hoje está assim, olha só a cara dele. Está tão santo hoje, pois é. Você manda no Espírito? Eu não mando. Está vendo como a gente aprende a se calar? Você manda no Espírito? Eu não mando não. Essa questão. É assim que funciona. Essa é a nova aliança. Isso é que nós somos. Esse é Deus em nós. Gálatas capítulo 5. Um livro atrás, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tem horas que a gente não percebe. Não é que ele se exaltou, se afastou, tampouco nos abandonou. A gente é que está insensível. A gente é que está insensível. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. As igrejas da Galácia estavam retrocedendo. Tinha uns indivíduos dizendo que eles precisavam circuncidar, voltar para a aliança abraâmica. Todos pecaram e perderam. Aí Paulo está dizendo o quê? Irmão, nós estamos na nova aliança. Agora a nossa marca não é na carne, é no coração. Nós temos o próprio Deus à nossa disposição e o seu poder agindo no nosso interior. Só assim você consegue. Eu acho que a gente precisa se apaixonar pelo Espírito Santo. Errado, buscar o Espírito Santo, querer poder,
e não estudar a sua palavra, pode ser enganado, receber até um espírito diferente. Porque está longe da palavra. Lembra que nós já colocamos no estudo das alianças que a palavra é Cristo? No princípio era a palavra, João 1:1. O Espírito parava sobre as águas. Mas precisou alguém dizer, haja luz. Essa questão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí Paulo diz, irmão, não tem sentido vocês quererem circuncidar a carne. Se observa as alianças, coisas vão mudando, o fio de ouro vai crescendo. Outras coisas vão sendo acrescentadas. O propósito de Deus é eterno. Observe, não bote dentro uma forminha. Agora você tem o Espírito. Qual é a diferença entre a antiga aliança e as demais? As outras alianças, a aliança antiga, né, a mosaica, que é a mais famosa, fala de uma aliança entre Deus e a humanidade em Adão. Adão, depois Noé, novo Adão. Abraão, novo Adão. A família de Abraão, Adão. Tinha o papel de Adão para desempenhar. Ninguém fez. Aí vem o Messias. Eu coloquei até que é uma confusão na interpretação, na hermenêutica, que Israel, Jesus é chamado de Israel. Alguns dizem que Jesus é Israel. Sendo assim, o papel de Israel na escatologia fica diminuído. Não temos que ser pequeno e pedir a Deus misericórdia. Aí somos nós, diante de textos tão complexos. E tantas coisas para acontecer. Israel falhou. Os textos dos profetas dizem que eles não cumpriram a aliança. Deus sozinho sustentou tudo. E ele usou um método radical. Na nova aliança, ele mesmo veio morrer na cruz. Ele mesmo tornou-se o cordeiro. Voltou para o Pai, mas deixou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, conosco. Na nova aliança, não é a humanidade em Adão, é a humanidade em Cristo, o Messias. A nova aliança, irmãos, ela fala de quê? De um novo homem. Um novo homem. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aqui é bom porque a letra é bem grande. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feitura, isso é uma obra de arte. É pegar o barro e ficar moldando. Para que o Espírito habite e dê vida. Efésios 2, 17, 18 e 22. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aos que estavam longe eram os gentios. Os que estavam perto, ele está falando dos israelitas, ele está falando de dois povos. Lembra que às vezes a gente diz que na Bíblia tem justos e injustos? Israel e o resto do mundo. Pronto. Os que estavam longe, os gentios que não tinham as alianças. Está falando da nova aliança, esse texto. E os que estavam perto, os das alianças. Mas agora todos, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Você pode saber tudo sobre Jesus, se o Espírito não estiver lá.
Mas para o Espírito estar, alguém tem que falar. Está vendo o mistério? A boca. A boca. 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, judeus e as outras nações, para serem morada de Deus no Espírito. A nova aliança, a era vindoura, a dispensação do Espírito, implica no novo homem e novos corações, nova aliança. Esse é o elemento novo, nova humanidade, a igreja. Amém, queridos? É preciso buscar o Espírito Santo. É preciso. É errado estudar a Bíblia e não buscar o Espírito Santo. A leitura bíblica, e nós estamos sendo forçados a isso, lembra? Ninguém tinha em mente estudar o Espírito Santo. Mas quando a coisa vai andando, as alianças, você diz assim, vale, não tem sentido tudo isso se você não parar no Espírito Santo. Está vendo a cola? A leitura bíblica, o estudo bíblico, a humildade diante de Deus nos leva a buscar o Espírito Santo. É por isso que nós oramos, Senhor, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Hoje isso está muito real com esse estudo de hoje. Também não pode buscar o Espírito Santo para ter poder e não depender da palavra de Deus. Você pode ser enganado. Tudo tem que estar casado. É a palavra e o Espírito. Esse é o ministério da nova aliança, formando uma nova humanidade. A igreja em Cristo Jesus, que é templo e morada do Espírito Santo. Amém, queridos? Precisamos buscar o Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Vamos louvar. Dá para a gente louvar um hino. Para já ir preparando nosso coração para orar. Irmãos, orem em casa sobre isso. Orem em casa sobre isso. Aleluia. Deus tem misericórdia das nossas vidas. E nos ajude. Aleluia. Aqui eu vim para dizer que eu quero lá te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo. Estou aqui, aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti.
Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, isso é o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Meu coração é o teu altar. Coração é o teu altar. Não foi você que resolveu vir para o culto hoje. Foi o Espírito Santo que trouxe. Ele já deu o pontapé inicial. Se ele não estiver lá, você não vem. Eu não estou aqui se não for o Espírito. Então busque, procure, esteja disposto a ser aprimorado, e Ele fará, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas neste tempo. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor, pela ação do teu Espírito Santo no nosso meio e nas nossas vidas. Senhor, nós precisamos de Ti. Abre os nossos olhos, nos dá humildade diante de Ti. Nos ajuda a ler a Bíblia, vendo a ação do Espírito. Nos desperta para a nossa necessidade. Não permita que sejamos negligentes. Nos ajuda a ser crentes, Senhor. Não queremos ser incrédulos, mas crentes. Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco em todos os momentos. Derrama o Teu Espírito Santo sempre mais e mais sobre cada um de nós e sobre a comunidade. Abençoa a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa nação. Tem misericórdia de nós. Somos gratos a Ti, porque nós falhamos. Nos ajuda a não falhar tanto, Senhor. Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor sustenta o outro lado dessa aliança e provê meios para nos mantermos de pé. Obrigada, Jesus, por isso. No Teu nome, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.